Bem-vindos mais uma vez para nosso programa Palavra e Família. Eu sou o Davi. Eu sou a Carol. Mas você já sabe disso, que falamos no início de todos os programas. E vamos mais uma vez trabalhar essa questão polêmica, difícil, sobre a disciplina dos nossos filhos. Nós entendemos que o maior inimigo das nossas almas e de Deus quer tirar dos pais, os pais bíblicos, os pais cristãos, os pais que creem na suficiência da palavra de Deus, a responsabilidade, essa ferramenta de disciplina para colocar os filhos de volta no caminho do Senhor e expor a natureza do seu coração. Hoje nós vamos tratar de formas alternativas de disciplina, talvez dos 3 programas o mais importante de todos, que nós queremos deixar muito claro o que nós cremos sobre disciplina. Mas algumas das perguntas que vocês já têm levantado: qual a diferença entre consequências naturais que a vida proporciona e artificiais que os pais proporcionam? Tem outras formas de disciplina que não seja o uso da vara, disciplina corporal? É só isso que a Bíblia fala? E o que dizer sobre o ficar de castigo? Uma prática que pais usam até com crianças de 8 meses, 12 meses. É eficaz? Isso funciona? Pode nos ajudar pelo menos com uns princípios que ficam por trás disso? Bom, sabemos que crime gera consequências. É assim que o mundo funciona, e é o papel dos pais ensinarem para os filhos que toda ação errada gera uma consequência não desejada. Então, eles precisam saber: o pecado dói, as consequências não são boas. Fuja, caia fora. É papel dos pais ensinar esse fato para os filhos. E o fato, a dura realidade é: se os pais não ensinarem isso, alguém vai ensinar. Sim. Policiais, patrão, mais tarde na vida. É fascinante, em nossos dias, todo mundo reclama de impunidade. Só que impunidade não começa no Palácio do Planalto. Não é no Congresso, e sim em casa. A impunidade, a palavra de Deus fala muito. Provérbios 19, um dos nossos textos prediletos, no contexto de disciplina, versículo 18, fala de castigar o teu filho enquanto ainda há esperança, ou seja, ensina o seu filho que crime tem consequência, e diz assim: homem de grande ira tem de sofrer o dano. A palavra usada é multa, porque se tu o livrares, ele virá a repetir tudo de novo. É um versículo sobre impunidade. Você pode comentar sobre isso? Sim, não se apresse em tentar livrar o seu filho das consequências do ato que ele cometeu. Nós, como pais, nós erramos muito nisso. O filho foi estourado e quebrou uma coisa com a ira dele, e nós não insistimos em que ele faça restituição daquilo que ele quebrou. O filho é muito esquecido, desligado, relaxado. Todo dia esquece de levar o lanche para a escola, ou deixa um trabalho que ele fez em casa e a mãe vai correndo atrás dele para entregar. Se o filho não sofrer as consequências do ato que ele vive cometendo, ele vai repetir vez após vez após vez. Ele passar um pouquinho de fome vários dias em seguida, talvez ele aprenda a levar o lanche, ou ele tirar várias notas baixas por esquecer o trabalho em casa, vai ajudá-lo a lembrar e verificar se ele tem tudo dentro da mochila antes de ele sair e ir para a escola. Você é muito dura, Eu sou muito dura. É coisa de americana, eu acho. Mas a ideia de consequência, claro, que nós vamos usar de bom senso. Primeira vez que isso aconteceu, segunda vez, a graça, a misericórdia. Mas quando a criança é caracterizada por isso, talvez seja um pouco fora da ordem aqui, mas eu acho que é boa hora. Explica para nós a diferença entre consequências naturais e consequências estruturadas. Consequências naturais são as consequências que acontecem na vida.
Você deu uma ordem para o teu filho ter cuidado, em certo lugar tem uma rampa muito íngreme, não é para ele descer essa rampa de bicicleta, ou não é para correr num lugar cheio de pedra que é perigoso, e o filho desobedece, cai, se rala toda. Essa é uma consequência natural. É o que acontece porque ele desobedeceu, caiu, se ralou todo, já foi a disciplina, já foi suficiente, ele aprendeu que tem uma consequência. Agora, muitas vezes o pecado não tem uma consequência tão ligada, então precisamos fazer uma consequência estruturada, ligada ao máximo ao pecado. Então, se a criança pecou, vamos supor, ele pecou com a bicicleta, todo dia ele anda de bicicleta, deixa essa bicicleta na porta da casa, ou na escada, ou num lugar que não é apropriado, alguém vai passar por ali e vai tropeçar na bicicleta. Então você ensina o seu filho que precisa guardar. Chega um ponto, você já ensinou o suficiente, o seu filho insiste em não dar valor às suas palavras, em esquecer, não é importante para ele, então uma consequência estruturada seria você guardar essa bicicleta, ele perde o privilégio de usar essa bicicleta por um tempo que você define. Então, é uma consequência muito ligada com o pecado que ele cometeu. Isso volta ao que nós tratamos naquele programa sobre a dor do leproso. Nós estamos estruturando um tipo de dor artificial para que a criança conheça o seu coração e fuja do pecado. Aquele versículo de Provérbios 19 fala de multas. Nós já fizemos isso, mas em termos de consequências estruturadas, pode dar uma série de ideias, exemplos. Agora, passando aquela época de uma disciplina corporal, nos primeiros anos, quando a criança já tem um raciocínio abstrato, ele consegue lembrar que a consequência de hoje é pelo que ele fez ontem. Criança de 2 anos, difícil isso acontecer. Mas tem essa possibilidade e podemos usar outros métodos. Dá alguns exemplos disso. Sim, lembrando que queremos ensinar que o pecado dói e a dor tem muitas formas. Então, uma multa para uma criança que está tentando guardar dinheiro para comprar algo muito especial, vai doer. Mas se ele insiste em esquecer de desligar a luz, de fazer um trabalho que ele teria que fazer, alguma ordem que você tem dado e ele insiste em esquecer, você pode cobrar uma multa. E isso muitas vezes fala muito alto, porque é uma dor para ele. Às vezes um trabalho a mais. Ele causou trabalho pelo pecado dele, causou trabalho para a mãe, para o pai, para o irmão, então ele vai pagar com o trabalho que ele vai fazer para essa pessoa. É um outro tipo de dor. Teve uma época aqui em casa que à noite que todo mundo ia dormir e você via coisa largada pela casa, roupa, brinquedos, muita coisa. Então nós decidimos de pegar todos esses itens, colocar dentro de uma caixa e no dia seguinte cada pessoa que era dono daqueles itens tinha que trabalhar 15 minutos por item para retirar da caixa e guardar no lugar, para ajudar a lembrarem, você causou trabalho para sua mãe, para seu pai, agora você vai trabalhar. São maneiras que nós podemos ajudar os nossos filhos a sentirem a consequência da ação e não necessariamente com uma dor corporal, mas outra forma. Joia. Então, os pais podem ser bem criativos. Sim. Acho que deu várias ideias boas. Eu gosto muito de um versículo que eu descobri no livro de Eclesiastes, livro parceiro, gêmeo com o livro de Provérbios. Quando nós falamos dessa questão de impunidade, escuta o que diz Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Que versículo para os dias em que nós vivemos. Nós vemos isso na sociedade, nós reclamamos disso na política, na corrupção, no crime e tudo mais, mas nós não praticamos isso
em casa. Nós gostaríamos de terminar esse programa fazendo uma declaração, eu chamo um credo. Nós já mencionamos e mais uma vez vamos projetar no nosso site Palavra e Família. Nós temos muito mais informação, inclusive sobre o processo de uma disciplina com uma criança menor que não tem raciocínio abstrato, que precisa de uma disciplina corporal, outros métodos e como isso deve acontecer de passo a passo. Não é o lugar apropriado no nosso canal e não temos espaço, mas nós queremos deixar muito claro, à luz da palavra de Deus, o que nós cremos sobre disciplina bíblica à luz da palavra de Deus. Então, escuta o que você também encontra no site sobre o nosso manifesto de disciplina, algumas declarações. Cremos que disciplina do pecado é uma das principais ferramentas que Deus usa para expor a natureza pecaminosa do ser humano e conduzi-lo até a salvação em Cristo Jesus. Cremos que disciplina é necessária devido à natureza pecaminosa de toda criança. Cremos a criança não nasce como uma tábula rasa, ou seja, um quadro em branco, que só precisa de treinamento positivo de escrever nele, e muito menos como centro nato de inteligência que só precisa ser descoberta e liberta. Cremos que disciplina bíblica tem o efeito principal de conceder sabedoria à criança, ou seja, de apontar e direcionar a criança no caminho em que deveria andar e em uma vida bem-sucedida da perspectiva de Deus. Nós cremos que Deus ordenou que os pais fossem os principais instrumentos de disciplina na vida dos seus próprios filhos. Cremos que um mundo que jaz no maligno apresenta estratégias satânicas para enganar os pais e privá-los da ferramenta de disciplina que expõe o coração e leva a Cristo. Também cremos que a falta de disciplina pontual leva à impunidade e, eventualmente, à destruição da família e da sociedade. Cremos que disciplina sempre visa restauração e nunca vingança ou punição. Também cremos que a administração da disciplina corporal, assim como outras formas de disciplina, se restringe àqueles que a usarão de forma apropriada, sob medida, sem machucar, sem ferir ou prejudicar a pessoa sendo disciplinada, e sim beneficiá-la. Cremos que a dor, quando administrada por pessoas responsáveis dentro de padrões bíblicos, pode ser uma grande bênção na vida da pessoa disciplinada. Cremos que disciplina bíblica deve ser coerente, pontual, ou seja, logo após a ofensa, restaurador e diligente. Cremos que a disciplina bíblica deve ser particular. Seu propósito não é envergonhar a criança, muito menos expô-la de forma pública. Cremos que a falta de disciplina por parte dos pais pode ser sinal de preguiça, indiferença, ignorância ou egocentrismo. Cremos que a falta de disciplina pode culminar na morte prematura do filho e até sua morte espiritual. E, finalmente, nós cremos que a decadência que prevalece no mundo atual, junto com a desobediência generalizada aos padrões bíblicos de educação de filhos, significa que muitos pais serão equivocados na prática de disciplina, e especialmente no exercício da disciplina corporal. Por isso, torna-se necessário um treinamento e mentoreamento cuidadoso, não somente sobre formas de disciplina bíblica, como também princípios de discipulado familiar. Encontra-se muito mais no mandato sobre disciplina bíblica que você encontra no nosso site.
Algumas ideias sobre consequências naturais e estruturadas e outros princípios para educar nossos filhos nos caminhos do Senhor, para ver o coração e para que corram até Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nessa tarefa tão digna, tão nobre.